Bom, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael e a gente vai começar aqui a retomar, né, as configurações que a gente estava vendo na playlist, né, no vídeo anterior. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar a playlist na descrição para você acompanhar essa série que eu estou fazendo de conteúdo. Bom, então aqui a gente vai ver agora como apontar o nosso domínio, como dizer para ele, né, que essa hospedagem aqui está pronta com o WordPress que a gente criou aqui, né, no CloudPenio. E isso é muito simples. A gente tem duas maneiras de fazer isso: a maneira fake para estar fazendo e a maneira, né, que definitiva, que vai ficar disponível para todo mundo. Então, como é que você faz isso? Você vai vir aqui na documentação. A documentação aqui tem muita coisa que eu não mostrei, que você pode ver, tá? Inclusive na parte de site. Eu vou vir aqui, ó, em guides. Eu tenho aqui essa parte de migração, PHP site. Aí que ele vai mostrar para vocês sobre migração, sobre teste, enfim. Eu vou pegar aqui a parte para a gente fazer uma maneira, eu vou deixar assim, uma maneira fake para a gente testar o nosso site, que é colocando o IP e o domínio dele, certo? Então como seria isso aqui, Rafael? Aqui na parte de Windows, você pode fazer para Linux também, que é mais fácil ainda, mas ele vai pedir para você abrir com o editor, né, um arquivo que encontra-se aqui, ó, C2. Windows System 32 Drives etc host. Eu vou copiar isso aqui. Depois que eu copiei aqui o caminho para abrir esse arquivo, eu vou vir aqui e vou procurar aqui o Notepad++, que é um editor que eu utilizo. É só você buscar e baixar ele. Eu vou abrir aqui com o botão direito, executar como administrador. Vou clicar em sim. Vou fechar aqui os arquivos que eu já tenho aberto. Deixar ele vazio. Posso deixar ele assim. Eu pego isso aqui novamente, volto aqui, eu vou abrir aqui uma pasta. Aqui no início, ó, eu vou colar esse caminho, então colei aqui. Isso aqui no Windows 11. Vou dar um Enter. Ele vai me pedir para abrir aqui com o Notepad++, eu vou escolher, que é o editor, né? Você pode utilizar outro se você quiser, ele já está aqui. Então abrindo aqui, ó, você pode ver que ele está aqui. Ó, pode ver que no meu caso aqui eu estou abrindo como administrador. Então, independente do seu editor, sempre utilize ele como administrador para dar certo. Inclusive aqui fala, deixa eu só pegar aqui para você ver, ele fala para você abrir como administrador, certo? E agora ele fala o seguinte: adicione uma linha com o IP e o domínio que você quer, né, testar fazer esse fake, né, para você ter um usuário, uma noção, né, antes de colocar seu site no ar mesmo, para todo mundo ver, de apontar ele. Então, nesse caso, só você vai ver o resultado dessa hospedagem que a gente criou. Então, vou copiar isso aqui. Eu venho aqui, ó, puxo novamente. Perceba que aqui embaixo, eu vou aumentar aqui para você ver melhor, se eu conseguir aqui, pera aí. Pessoal, tentei aqui aumentar a fonte, mas vai ter que reiniciar. Então, vou deixar assim mesmo, tá? Vou dar um zoom para ficar melhor. Então aqui depois, ó, dessa configuração dessa linha de cima, que ela está comentada com essa hashtag aqui, eu vou colar o que eu copiei. E aqui o primeiro ponto, você vai colocar o IP do seu servidor. Então novamente eu venho aqui, eu venho na minha hospedagem, o meu IP é esse aqui, eu copio ele. Eu posso vir aqui e colar. Então veja que o primeiro ponto aqui é o IP. E para onde eu vou jogar esse IP? Para um domínio que eu vou colocar aqui, pode ser qualquer um. Interessante colocar o mesmo, né, que você hospedou. Então eu vou colocar aqui com www. E também você pode ver que ele tem um 100. Então o que eu estou dizendo aqui para resumir? Esse IP ele vai abrir esse domínio com www e também sem o www. Basicamente é isso. Eu posso dar o Ctrl S para salvar. Ele vai salvar, pode ver que ficou verdinho aqui. Posso fechar. Então já salvei aqui. E agora eu vou tentar abrir isso aqui, uma nova guia, né? Vamos ver como é que vai se comportar. Eu vou clicar aqui. Pode ver que ele abriu, tá? Por que está dando esse erro, Rafael? Porque ele está com HTTPS, certo? Então aqui eu posso tirar para ver se ele vai abrir. Ele continua redirecionando com HTTPS. Vou clicar em avançado. Eu vou clicar aqui, aceito o risco e continuar.
e pode ver que ele abriu aqui o meu site. Olha só que bacana. Ah, Rafael, isso aqui é uma mágica que você faz, né? Como é que funciona? Simplesmente você está definindo o IP do seu servidor localmente, que só vai ser acessado pela sua máquina. Então, se você abrir e sair em outra rede de internet, ninguém vai acessar. Geralmente é para você testar, né? Ver aqui ou deixar já configurado para o principal, certo? Então é assim que você faz. Isso aqui eu peguei diretamente, eu já sabia, mas aqui eu vi que o CloudPenio ensina como fazer isso. E caso você tenha dúvida, é só fazer exatamente como eu mostrei. É claro, pessoal, depois que você fizer isso, você volta. Bom, então aqui eu vou voltar, né? Eu vou retirar essa configuração, porque senão ele vai ficar respondendo aqui localmente. E para fazer isso é muito simples. Eu venho aqui, novamente, Notepad++, abrir aqui com o botão direito, como administrador. E olha só porque eu gosto do Notepad++, porque ele já me traz aqui o caminho que eu já estava editando. Então perceba que eu coloquei aqui até uma hashtag para desabilitar, mas nesse caso estava sem. E aí você pode apagar essa linha ou colocar uma hashtag, que nesse caso você está informando que você está comentando, então não vai funcionar. Depois eu dou Ctrl S, ele vai salvar, lembrando que aqui está como administrador. E aí eu posso fechar, e se eu atualizar aqui, você vai ver que ele não funciona mais, porque justamente a gente desabilitou isso localmente. Tá? Então é assim que você faz para ter acesso ao seu site, onde só você vai ver, onde só você tem acesso localmente, editando o host do seu arquivo aí do Windows, ou se for no Linux ou Mac, é o etc hosts também, e é a mesma coisa, tá? Não muda nada, só muda de plataforma, certo? Só que a gente não quer isso, eu quero já fazer a edição dele e colocar ele como público. Então como é que eu faço isso? Agora vem a segunda parte que a gente viu. Eu venho aqui, ó, onde eu registrei meu domínio. Independente se você registrou no Google Domains, né, Domains no caso, ou em outra empresa A, B, C, não importa, tá, pessoal? Você pode fazer isso, que é a mesma coisa. O que você tem que ter acesso é as configurações. Então aqui eu tenho configurações de registro e DNS. Aqui ao lado, no caso do Google, né? Então vou clicar em DNS e aqui eu tenho o registro, né? Eu tenho aqui os servidores de nome padrão ativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Google está responsável, no caso para mim, colocar isso manualmente. Em outras empresas esse nome é diferente, mas a mesma coisa. O que você não vai utilizar, que geralmente quem utiliza uma hospedagem, é servidores de nome personalizado, né? Que é name service. Se eu abrir aqui, geralmente você vai ter o name serve 1 e o 2. Aqui ele já está definido para Cloudflare, que a gente pode falar mais para frente. Mas nesse caso, né, você não pode utilizar essa opção, tem que deixar essa opção. E se tiver a opção aqui para você deixar os seus DNS aonde você registrou, né, que nesse meu caso é o Google, para você fazer isso de forma manual. Então aqui, como é simples e fácil aqui dentro do Google, você pode ver que a gente vai apontar esse nosso site, né? A gente vai para a nossa hospedagem, né? No caso, a gente vai dizer que o nosso domínio corresponde à nossa hospedagem. Rafael, como eu faço isso? Eu venho aqui, lembra que a gente tem um número de IP, é bem simples, eu copio clicando aqui no CloudPenio, eu coloco um arroba aqui, ou melhor, posso deixar vazio que ele já pega, então quando eu clico aqui, ele já pega o meu domínio. Aqui eu vou selecionar o tipo é o tipo A. Aqui em TTL você pode deixar o padrão. E aqui ele fala que você deve colocar um endereço de IP, como exemplo aqui que ele colocou. Então aqui eu coloco o número de IP da minha hospedagem. Olha só que bacana. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o meu domínio principal, quando a pessoa acessar o meu domínio principal, ele está apontado aqui no tipo A, que é para pegar IP. Então esse tipo A aqui é sempre para apontar para o IP. E o IP é a minha hospedagem. Então, para quem não sabe, o domínio é um facilitador que quando você, né, cria uma hospedagem, ainda que não fosse a sua própria, fosse na empresa A ou empresa B, você tem um número de IP lá da sua hospedagem que você poderia fazer a mesma coisa, que é apontar da mesma forma, tá? Então, o método é o mesmo, só muda o local onde você registrou o seu domínio para você achar essa configuração que tem esses mesmos campos. Então, vai ter o nome do host, o tipo do campo, TTL e o valor, que geralmente aqui está escrito, no caso está escrito valor, né? Aqui no caso do Google está escrito dados, certo?
Eu vou clicar em salvar. Você pode ver que eu deixei em branco. Ele vai salvar, então ele me deu aqui, ó. Quando acessar o meu domínio, ele já está apontado aqui para o meu IP. Basicamente isso. Olha só que simples. Só que eu preciso criar mais um registro. Então, eu venho aqui, novamente. Eu vou clicar aqui, ó, gerenciar registro personalizado. Ele vai abrir aqui novamente. E agora eu vou clicar aqui, ó, em CNAME. Só que no primeiro campo, percebe quando eu deixo vazio, ele pega meu domínio principal. Só que eu preciso também colocar, né, por mais que eu não utilizo, mas é bom colocar o www. E pode ver que ele já mostra como é que vai ficar. Então vai ficar www.ensinandoweb.com. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu estou colocando um subdomínio. Para quem não sabe, o www é um subdomínio. Só que agora o tipo do CNAME, né, não é mais tipo A, é um tipo CNAME. Continua o TTL aqui 3600 e o dados aqui, ele mostra o que você deve colocar. Ele mostra ali, ó, como é um subdomínio, você vai colocar ali um blog, o seu domínio.com. Nesse caso, eu quero que ele aponte para o ensinando web.com. Aliás, deixa eu copiar aqui para não fazer errado, tá? Que esse domínio eu não utilizo. Então vou deixar assim. Pronto. Então o que eu estou fazendo aqui? Presta bem atenção. Eu coloquei agora um www, né, para abrir também o meu domínio. Só que o tipo dele é CNAME. Nesse caso CNAME, você coloca aqui o seu domínio. Nesse caso eu estou falando para apontar para o meu domínio principal, que já está apontado com IP. Então veja bem, eu já fiz a primeira configuração. E nesse caso eu só estou colocando aqui um subdomínio que já tem a configuração nesse meu domínio principal. Eu acho que deu para entender, né? Se deu para entender, deixe seu comentário abaixo. Basicamente a gente está fazendo uma segunda configuração que já tem a configuração do IP. É isso que eu estou fazendo. Eu poderia fazer aqui também dessa forma. Colocar um tipo A. Ele vai pegar aqui da mesma forma. Pode ver que vai ficar o www. Só que aqui, em vez de colocar o meu domínio principal que eu já configurei, eu vou ter que colocar o IP novamente. Então, em vez de colocar o IP novamente, eu coloco um CNAME. E aqui eu já coloco a configuração que eu já fiz. Então ele vai enviar para cá, certo? Para o meu domínio principal que já tem o IP. Basicamente é isso, pessoal. É bem simples, não precisa ficar pensando muito. Depois de fazer isso é só salvar. Bom, aqui ele está mostrando apenas uma configuração, justamente porque eu cliquei aqui, ó. Eu acabei editando o campo que eu já tinha. Você vê que acontece às vezes e é bom você ver que esses erros podem acontecer com qualquer um. Então, para me criar um novo registro, é só clicar aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, ó, vou deixar em branco, o tipo vai ser A, e vou pegar o endereço de IP. Então tá aqui o endereço de IP, eu vou colar, pronto. Se eu precisar de um novo, é só clicar aqui, ó, criar um novo registro. Então o que eu fiz? Eu editei o campo que eu tinha, mas toda explicação é válida, então é só você fazer justamente o que eu falei, tá? Então basicamente vou clicar em salvar. E agora sim, pessoal, porque isso muda de hospedagem para hospedagem, como eu tenho vários domínios, cada hospedagem, né, cada registradora, no caso, melhor dizendo, tem o seu painel diferente, a sua forma de colocar essas configurações, só que o método é o mesmo. Então agora sim, eu tenho o tipo A, que a gente já viu, né, já expliquei, e o CNAME, que pega aqui um subdomínio e aponta para cá. Então para você entender melhor, eu fiz esse apontamento tipo A. Então ele pegou o IP. O IP é a minha hospedagem. Lembre-se que o domínio é só o facilitador. Então o que tem por trás do domínio é o IP. Então tem o meu IP aqui. E agora eu peguei o meu subdomínio. Eu falei que ele é um tipo do campo CNAME, tá? CNAME. E eu aponto para cá, para o meu domínio principal, que já está configurado aqui, certo? Com essa configuração. Então basicamente está funcionando os dois. Agora sim, eu acho que deu para entender, né? Mais fácil e mais simples aí para você entender essa configuração. É só isso que você faz para configurar. E toda hospedagem funciona assim, tudo é a mesma coisa. Isso aqui poderia ser com outro tipo de situação de hospedagem que você tem aí e que você precisaria aí, né, fazer esse tipo de configuração, certo? Então espero que tenha ficado claro. Uma vez que você fez isso, aí entra uma terceira parte, que é a questão de você aguardar essa propagação. Geralmente, né, demora um pouco,
depende do cache da sua internet, enfim, de vários fatores. Eu vou copiar aqui e já vou testar para ver se está abrindo o nosso site agora já funcionando. Então clicando aqui, olha só, ele está funcionando, né? Eu vou abrir aqui uma janela anônima só para a gente ver. Deixa eu pegar aqui um outro navegador. É interessante você ter mais de um navegador. Vou abrir aqui uma janela anônima, porque ali eu já tinha colocado o SSL, né? Então pode ver que ele abriu aqui no caso. E nesse caso ele está pegando o SSL incorreto, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Google mesmo, colocar check DNS. É um site para você checar os DNS para ver se propagou. O que você vai fazer é colocar o seu domínio principal. Aqui como exemplo você pode deixar o tipo do campo A que a gente configurou. Clicar em Search. Pode ver que quando ele apareceu o IP, né, no caso do seu servidor, né, da sua hospedagem, quer dizer que propagou. Então aqui está diversos países, né, inclusive o Brasil. Então já está funcionando e assim você pode verificar também, certo? Bom, como deu problema de SSL, vou fazer o seguinte. Agora a gente pode vir aqui em SSL e já abordar essa parte também. E você só deve fazer isso quando realmente você apontar o seu site e ele já estiver funcionando e propagado. Então, uma vez que você fez isso, você pode vir aqui em ações e clicar aqui, ó, novo Let's Encrypt Certificate, para você instalar um certificado. Ele vai te perguntar aqui para onde você vai apontar, então para o meu domínio principal e para o www, né, que eu coloquei. E isso você deve colocar aqui também, por isso que essas duas configurações são importantes. E aí você fazendo isso, clica aqui, ó, Create e Install. Vamos ver aqui se ele vai conseguir já identificar e fazer a instalação do nosso certificado SSL. Pode ver que ele instalou. Caso não esteja propagado, ele vai dar uma mensagem de erro. Então você aguarda um pouco e faz a instalação do SSL, tá? Então agora que eu posso copiar, eu vou copiar meu domínio. Eu vou abrir uma nova aba. E ó, pode ver que já deu aqui como certo, né? Já não está mais aquele problema. Inclusive aqui, ó, tem minha janela aberta. Eu vou atualizar aqui para você ver que tá como não seguro. E olha só que bacana, já está com SSL. E eu posso ver aqui que a conexão é segura e o certificado ele é válido. Olha só que bacana. Então ele foi emitido dia 22 de janeiro, que é a data que eu estou gravando esse conteúdo para você. E expira aqui no caso sábado, dia 22 de abril. Então tem um prazo aí de 3 meses. E antes de você ter a dúvida, Rafael, então só vai durar 3 meses. Não. Ele tem essa validade e ele renova automaticamente mais 3 meses antes dele terminar, no caso, certo? Então basicamente é assim. Aqui eu posso fechar. E o site está funcionando corretamente aqui com o WordPress que a gente instalou. Olha só que bacana. Deixa eu trazer para cá, eu já posso fechar o que você já viu. Eu vou voltar aqui na documentação para você ver. Aqui no caso em site. Aqui, deixa eu ver aqui. Front área, adicionar site. Aqui tem toda a explicação que eu acabei de falar para você. Então aqui abaixo, ó, eu vou clicar aqui em ver host, que eu acho que é aqui que fica. Bom, aqui eu achei, então fica aqui em SSL. Aqui baixando é a mesma coisa que eu acabei de mostrar para você, tem tudo na documentação. E aqui ele mostra para você, ó, a configuração, olha só, tá vendo aqui, ó, a mesma coisa que a gente fez, os dois campos. Nesse caso ele colocou do tipo A, eu coloquei um CNAME, mas a mesma coisa, tá, para funcionar. Aqui ele fez no Cloudflare, e se você tiver interesse, né, de entender como é que funciona isso, que é a mesma coisa, o que muda é o local, você pode deixar nos comentários, mas aqui ele mostra para você como apontar, tá? Tem tudo aqui na documentação que você pode ver e analisar, né, e tirar dúvidas. Tem muita coisa que eu não mostrei, mas que vale aqui de seu interesse em acessar e ver mais coisas talvez que eu não abordei aqui nesse conteúdo. Bom pessoal, aproveitando que a gente está falando sobre a questão de hospedagem, pode vir na sua mente a questão de e-mail. Aqui no caso do CloudPennion, ele não tem configuração de e-mail, né? Inclusive ele recomenda você usar alguma ferramenta de terceiro e seria o ponto negativo, né, para algumas pessoas, principalmente que precisam de criar e-mail aqui através da interface. Então não tem, isso é fácil de resolver. Nesse caso você tem que utilizar uma ferramenta, mas eu vou clicar aqui na documentação. Inclusive eu posso falar isso em outro vídeo, a forma que eu utilizo para receber e-mails com o meu domínio.
Mas eu quero que você preste bem atenção. É receber e-mails, tá, pessoal? Não é ficar enviando e-mail em massa, como algumas pessoas entendem de forma errada, tá? Então, por exemplo, em vez de dar o meu Gmail, eu dou o meu domínio principal, exemplo, rafael@meudomínio.com.br, por exemplo. Então, isso aí é o meu e-mail, né, para a pessoa entrar em contato e eu conseguir receber isso. E para isso eu faço uma configuração bem simples utilizando a Cloudflare. Se você quiser saber como fazer isso, deixa aí nos comentários para mim saber se tem interesse. Então, quanto mais pessoas pedirem isso, né, eu vou lá e faço conteúdo. E deixo dentro aqui dessa playlist para você acompanhar e ficar bem completo. Então, preciso da sua ajuda e do seu like também. Não adianta só comentar se não deixar o like. Mas voltando aqui, eu vou clicar em Front Área e vou clicar aqui e-mail. Pode ver que ele não tem configuração de e-mail. Isso não é ruim, tá? Isso é interessante, até porque e-mail só gasta recurso do servidor, mas ele dá aqui alternativas, né, de provedores de e-mail gratuito, que é o Zorro Mail. Tem aqui o recomendado, que é o Google Workspace, que é a recomendação deles. Tem o Amazon Work Mail, Microsoft, tem aqui a GoDaddy. Nenhum desses aqui eu utilizo, tá? Eu utilizo, conforme eu falei, de uma forma que eu posso mostrar para você depois. E lembrando, não é para enviar e-mail, tá? Em massa, é para você receber seus e-mails aí de forma bem simples, bem fácil. Vou já resumir assim, tá? Para enviar é outra coisa, é outra história. E também que eu utilizo uma ferramenta para envio de e-mail, para quando a pessoa entrar em contato com você, você tem uma ferramenta que vai enviar, uma ferramenta terceirizada. Então, um ponto negativo que eu quero deixar claro é só na questão do e-mail, que ele não tem, diferente de outros painéis que tem algumas configurações já prontas para você criar, por exemplo, CyberPenion, já tem tudo praticamente pronto. Aqui não, aqui eles tiraram essa parte de e-mail e recomenda um provedor, né, terceirizado para você estar utilizando, certo? Bom, pessoal, então por último, o que você pode fazer, né, como recomendação, é clicar em Admin Área, vir aqui em Backups, e você pode escolher um provedor para você fazer a conexão, né, por exemplo, do Dropbox. Clique em Continue, e aqui você vai escolher a frequência, né, de backups que você quer, se é em 3 em 3 horas, se é em 6 em 6 horas. Então você pode escolher aqui. O Dropbox é bem simples de você acessar. Se você não tiver o acesso, o código de acesso único, né, se você não tiver, você pode clicar aqui que ele vai entrar na sua conta e vai te entregar isso. Aí você copia e cola aqui. Aqui você manda para a pasta backups. Você tem a retenção, né? Você quer 7 dias desse backup que você fez, então vai ficar lá até 7 dias, depois ele vai deletar. Ou você quer 3 dias, por exemplo, né, no caso. Então eu deixo nessa opção 3 dias para não ficar tão cheio lá. E aqui você tem como excluir algumas pastas aí do seu site, como de cache, que é mais comum, não precisa fazer backup de cache, né? Ou mesmo você pode excluir algum diretório que você não queira, né? Algum site ou domínio. Aqui é um pouco mais avançado, mas se tiver interesse a gente cria aqui, né, um conteúdo abordando um pouco mais sobre isso aqui, certo? Então é interessante você ter esse backup aqui habilitado com algum provedor aqui. Nesse caso estou utilizando o Dropbox, mas tem outros que você pode habilitar. E novamente aqui no painel, aqui tem, no caso, deixa eu ver aqui no Front Area, no Admin Area, aqui no Backups, você tem tudo aqui mostrando como fazer a conexão em cada um deles, tá? Então, novamente, a documentação é importante você ter aí para você dar uma olhada e ver como é que funciona aqui, como é que ele explica, onde ele faz o backup, onde você acha, enfim. Então basicamente é isso, pessoal. A gente viu aqui um conteúdo, né, uma playlist sobre o CloudPenion que não tem muito no YouTube, vídeo em português. E como eu já trouxe outros painéis como a Penion, eu quis trazer isso aqui para você ver a possibilidade hoje, como é simples e fácil você ter uma hospedagem. Lembrando que a gente está priorizando aqui o custo-benefício, então aqui na Residence você tem um custo muito baixo. O link está na descrição para você criar sua conta. E aí aqui também eu acabei esquecendo, não mostrando as configurações do servidor, mas que basicamente você não vai utilizar, tá? Você pode vir aqui
e ter algumas opções como fazer snapshot. Aqui tem algumas coisas como firewall, além do seu painel também tem a nível de servidor aqui para você estar fazendo também. Basicamente não tem muito o que ficar falando aqui para não ficar enchendo linguiça, mas é importante você acessar aqui só para você ver quanto é que você está pagando, né? Para você ver aqui o uso, os gráficos aqui da CPU, do disco, enfim, da rede, né? Do tráfego de rede. Então é bom você acessar aqui e ver como é que está. Então basicamente é para você dar uma olhada, tá? Por isso que eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre a questão do seu cloud. Mas voltando ao que eu estava falando, você tem o custo-benefício, você vai pagar muito pouco. Uma hospedagem aí compartilhada com certeza pode ser até mais caro e você vai estar ali com várias pessoas dentro do mesmo servidor. Então aqui só tem a sua hospedagem. É claro que você pode colocar quantos sites você quiser, mas lembrando de respeitar o número aqui de recursos do seu servidor. Se você precisar alterar, você tem aqui o Rescale, que você pode alterar aqui com um clique, e é claro que vai subir o valor também. Quanto mais recurso, mais ele fica caro. Eu acho que eu vou incluir também a questão só da Hertz aqui para a gente ver as opções nessa playlist, mas isso aqui é só uma prévia para você entender, tá? Que é possível fazer tudo com um clique, alterar o tamanho, depois voltar, se por algum acaso você for receber um número grande de visitas no seu site, principalmente para a loja virtual, né? Então aqui você prioriza pelo custo-benefício, um painel totalmente gratuito e que te entrega aqui tudo para você, tá? Tudo pronto. E aí você pode adicionar quantos sites você quiser. O processo é o mesmo que eu mostrei para esse domínio aqui. Nesse caso, né, você pode adicionar quantos domínios você achar necessário, subdomínios. E a limitação fica com base no seu servidor. Então, verifique sempre os gráficos e veja se está tudo dentro da média. Se tiver ali muito próximo, né, dos 2 GB de RAM, começar a utilizar muito recurso, você aumenta aí o seu servidor. Então basicamente é isso, pessoal. Outra coisa também importante que quero deixar claro, Rafael, eu quero trabalhar com hospedagem, né, com esse CloudPen. Eu consigo? Até você consegue, mas não de forma comercial, né, de forma como as empresas fazem. Você pode aí trabalhar para você mesmo, igual eu faço. A pessoa quer uma hospedagem com um recurso melhor, né, num servidor, e às vezes eu presto esse tipo de serviço com o CloudPen, já deixo claro que é um painel, ou mesmo eu crio o servidor e vendo a hospedagem, dependendo do que for. A maioria dos sites são em HTML, né, de clientes que só quer hospedar ali o site e ter seu e-mail. Então basicamente você pode fazer isso e criar um usuário para a pessoa, tá? Então aqui em admin área, no caso, melhor dizendo, tem um usuário, você pode clicar aqui, não vou falar clicar, mas é clicar aqui, criar um usuário, e-mail, senha, inclusive definir qual domínio que ele vai ter acesso. Então eu criei lá uma hospedagem, falei para a pessoa, combinei o valor, então eu adicionei o domínio dela e vou dar acesso a esse domínio. E aí eu vou dar o meu IP, ou melhor, vou dar o meu subdomínio da minha hospedagem, né? Aqui no caso é do CloudPen. Aqui ele está no número de IP, eu não abordei isso, mas tem como você alterar e colocar um subdomínio, por exemplo, painel.seudomínio.com, por exemplo. Então a pessoa vai acessar com o usuário que eu criei aqui e vai ter acesso ao domínio dela com as configurações que eu já mostrei, que é uma hospedagem. Você pode fazer isso aí tranquilamente. Então quem vai ser o admin vai ser você e o cliente vai ter acesso àquilo que você definiu aqui, certo? Basicamente é isso, pessoal, não tem segredo, tá? Você pode fazer dessa maneira. E se você quiser algo mais profissional, algo mais automatizado, né, com pagamento, enfim, com várias coisas, você vai utilizar aí um cPanel da vida em um WHMCS, que é para gerenciar essa hospedagem. Enfim, aqui é mais a nível de você ter confiança, tem uns clientes, talvez precise de hospedagem, certo? Bom, então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou trazer mais atualizações, conforme eu falei, para incluir nessa playlist, e eu conto com a sua colaboração, deixando aquele like, pois é muito importante a sua colaboração. Deixe um comentário também falando o que você achou desse conteúdo, se ele te ajudou, e se tiver alguma dúvida com relação, que não seja muito complexo, tá, pessoal? Às vezes as pessoas colocam uma dúvida aí que eu não consigo responder, infelizmente. Se for algo que eu consiga ali te responder na hora, com certeza você vai ter a minha resposta com relação a esse conteúdo, certo?
Mais uma vez, meu muito obrigado para você que acompanhou até agora, para você que deixou aquele like e para você que comentou também. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo, quem sabe aqui de outro painel ou desse mesmo com alguma atualização. Então, tchau!